Sensores. Hoje nós vamos tratar de alguns aspectos de sensores diferenciados. São sensores utilizados em modelos industriais, mas que também, evidentemente, poderiam servir para qualquer aplicação que fosse de uso doméstico. Nós temos, por exemplo, os seguintes sensores que nós vamos tratar: o de proximidade indutivo, proximidade capacitivo, magnéticos, ópticos e força e momento. Começamos com o indutivo de proximidade. O sensor indutivo ele produz um campo magnético na cabeça do sensor, criando um campo em volta dela. E esse campo pode sofrer alterações quando se dá pela passagem de objetos metálicos próximos dele. O metal distorce as linhas de campo magnético e ele pode perceber esta variação conforme nós vamos estudando. Os objetos metálicos têm a propriedade, principalmente os objetos metálicos, então não se usa sensor indutivo para objetos não metálicos. Isso limita um pouco a sua aplicação, mas ele é bastante interessante em relação ao funcionamento e muito confiável. Como todo sensor desse tipo, ele não tem desgaste mecânico, porque não se trata de um objeto de toque, porém de interação de campos magnéticos. Eles atuam de uma distância bastante curta, de meio milímetro até cerca de 7 centímetros. É uma distância relativamente pequena, porém ele serve para esta finalidade. Conforme vocês vão ver, eles têm fixadores num padrão internacional industrial que permite que eles sejam fixados na posição ideal para a identidade do dispositivo que estiver passando. Geralmente para projetos industriais, tais como esteira e peças metálicas, que existem muitas, por exemplo, na indústria mecânica. Esse formato dele é muito interessante. Você pode notar aqui a presença de um sistema de rosca. Isso significa que ele possui um determinado diâmetro. Como você pode ver aqui, este diâmetro é muito interessante porque ele é padronizado. Se você olhar logo em seguida o sensor capacitivo, você vai observar que ele possui as mesmas características. Isso daí se deve a um padrão industrial. Essa rosca permite que eu fixe ele em uma base e posso regular a distância do objeto que eu quiser. É por aqui que eu regulo. Nós temos duas porcas sextavadas e através delas a gente fixa a posição dele. Ele é eletrônico. Então você tem um oscilador, como você pode ver por aqui. Eu vou pegar uma caneta mais detalhada. Então aqui você tem um oscilador. Este oscilador ele vai atuar sobre uma bobina e vai produzir estas linhas de campo que você pode observar no desenho. O shimmy trigger para você filtrar ruídos e um amplificador para discernir os níveis elétricos de sensibilidade, porque as linhas não são perfeitamente circulares, então nós precisamos torná-la linear. Tanto o shimmy trigger quanto a parte de amplificador resolve os problemas de incompatibilidade de distorções elétricas e eletromagnéticas. Aqui o dispositivo metálico, quando introduzido, ele distorce completamente as linhas. O sistema percebe a variação do campo, corrige os ruídos, amplifica o sinal, padroniza o sinal. Esse sinal padronizado vai ser enviado para um dispositivo de controle. Esse dispositivo de controle que nós estamos falando pode ser, por exemplo, um microcontrolador ou mesmo uma CLP. Na indústria, a CLP é preferida. É evidente que ela é extremamente eficiente para a função para a qual nós estamos utilizando. Ela interage equipamentos. Tudo bem? Então o sensor ele existe por conta da nossa limitação sensorial. Nós temos muita dificuldade com isso e os sensores providenciam aquilo que nós não podemos fazer com os nossos sentidos humanos.
O capacitivo é basicamente o mesmo processo, também tem um diâmetro, é o mesmo diâmetro, tá? Ele também tem uma rosca que permite que ele seja fixado em uma base. Aqui o que acontece é o seguinte: por princípio, os capacitores, eles consistem de duas placas planas paralelas e no meio dele é introduzido um meio dielétrico. E isso daí é muito interessante pelo seguinte: se eu modificar o dielétrico, eu mudo a capacitância. Este é o princípio dele. Como nós estamos modificando o conteúdo do dielétrico, nós podemos detectar todos os tipos de materiais. E isso daqui facilita a aplicação dele em processos, por exemplo, de contagem de embalagens, em contagem de caixas, em contagem de objetos plásticos, em todas as atividades industriais que não necessita metais, poderia ser utilizado o capacitivo. Também é isento de desgaste mecânico e a sua distância de reconhecimento é razoavelmente boa. 20 milímetros são 2 centímetros, embora seja inferior ao indutivo, não é o objeto dele detectar objetos de longa distância. Ao longo da apresentação você verá sensores que permitem alcançar uma distância bem maior. Como eu havia dito, ele altera o dielétrico, que no caso aqui é o ar, e isso altera a capacitância e ele mede proporcionalmente o objeto a uma certa distância. Funciona assim, ó. Você tem um objeto qualquer, né? E aí o que acontece? Conforme a distância que este objeto esteja aqui, as linhas de campo elétricas causadas entre as placas A e B, como é o caso aqui, você pode ver aqui o modelo. Então, esse modelo é o seguinte: quando você aproxima um um objeto próximo a esse campo daqui, ele sofre essas distorções. E o dispositivo que está atrás dele é inteligente, consegue detectar a distância na qual esse objeto está, ou no mínimo, detecta a proximidade deste objeto. Então ele pode ser inclusive utilizado para analisar a distância de um objeto. Pense em um braço mecânico que empurra um objeto até o limite. Esse objeto vai chegar perto de um sensor deste tipo, por exemplo, e vai parar o movimento do braço. Outra coisa que você pode pensar: tem um objeto tal como um elevador e coloco um dispositivo para sensoriar a passagem da caixa do elevador. E os magnéticos, que se pode falar sobre eles? Bom, primeiro que eles reagem à variação de um campo magnético externo. Esse é um dos princípios, não é o único. Serve para controle de posição. É mais ou menos isso aqui, ó. Existe um objeto, esse objeto aqui é chamado de reed switch. Desculpa a letra aí. A mão livre não é brincadeira. Com o mouse. É uma cápsula de vidro com gás inerte dentro, com duas lâminas bem próximas, porém abertas. Tá? Não existe contato entre elas. Então, esse dispositivo ele está numa posição neutra. Essa cápsula é absolutamente selada. Aqui dentro nós temos dois metais com revestimento de ouro, mas são de ferro. O objetivo é o seguinte: que você aproxime dele um ímã, fazendo com que ele atraia a lâmina, fechando uma contra a outra. Então você tem aqui uma chave aberta. E nessa situação, com a proximidade de um ímã, você tem esse dispositivo fechado. Então o que acontece? É uma chave sensível à proximidade. Como que eu faria isto? Não é tão difícil quanto parece, não. Vamos fixar um pequeno ímã, geralmente eles são blindados em plástico ou resina, e já vêm próprios para fixação.
você fixa ele na parte móvel, que se mexe. E o sensor fica próximo da passagem dele. Então, à medida que ele vem se aproximando, vai haver um determinado momento em que a distância que você está vendo aqui, ó, faz com que o contato aqui feche e ele se torne uma chave fechada. Se eu montasse um circuito parecido com este que eu vou rascunhar aqui, nós colocamos um filtro RC aqui. Para eliminar ruído, porque as lâminas são metálicas, elas produzem ruídos de chave. Aqui nós vamos curto-circuitar. Aqui vai ser 47K. Este é um circuito que eu tenho utilizado bastante e funciona bem. Aqui nós vamos utilizar 100 nanofarad. Aqui vou utilizar 5 volt. E aqui você pode ligar onde quiser. Um microcontrolador, uma CLP. Enquanto esta chave estiver aberta, vem nível lógico 1 aqui. Nível lógico TTL se for 5 volts. Quando o ímã passa e fecha, este terra vem até aqui. Pode ver, ó. Terra está separado daqui pela chave aberta. Chave fechou, o terra vem para cá. Então, quando o objeto passa em frente ao sensor, ele envia 0 para o dispositivo. 0, o objeto está na frente do sensor. 1, o objeto não está no sensor. E assim eu consigo trabalhar. É o único? Não. Existe também o efeito Hall, desenvolvido da seguinte forma. Imagine um fio condutor, tá ele desenhado aqui, tem até uma marca aqui que eu coloquei para ninguém se perder. E eu estou colocando 3 eixos aqui, X, Y, Z, para você imaginar isso aí no espaço. Então tem uma região magnetizada e você tem um fio com corrente passando por aqui. O que vai acontecer é que em 1879, Edwin Herbert Hall descobriu um efeito muito interessante, que um condutor elétrico passando em meio a um campo magnético, surge uma diferença de potencial nas laterais desse condutor, tá ok? Devido às cargas elétricas se desviarem da sua trajetória. Vamos pensar assim, corrente elétrica está passando aqui, nós temos um campo magnético aqui, o resultado é que algumas das cargas deste fio vão ser deslocadas por conta da circulação da corrente elétrica. Esse efeito daqui já foi estudado em momentos anteriores, tem o meu primeiro vídeo sobre máquinas elétricas, onde eu falo justamente sobre as descobertas disso daqui. Ørsted fez um experimento mostrando que fios que quando passam perto de ímãs e conduzem corrente elétrica deslocam a bússola. Isso provou que corrente elétrica produz campo magnético, mas ninguém conseguia explicar isso na época. Michael Faraday fez um outro experimento e mostrou que os campos que surgem quando você tem corrente elétrica circulando, a corrente elétrica induz um campo circular em toda a extensão do fio, produzindo uma interação de forças que podem movimentar cargas elétricas, mas aqui a ideia é um pouco diferente. Eu sei que o fio produzido, o fio que percorre corrente elétrica, produz campo magnético. Esse campo magnético passando em meio a um dispositivo que tenha cargas elétricas livres, desloca proporcionalmente devido aos campos induzidos, desloca cargas elétricas. Se eu puder medir a intensidade disso daí, eu posso saber quanto de carga foi deslocado
o que implica que eu posso determinar a quantidade de corrente elétrica circulante com esta medida. Isto é muito mais intenso em semicondutores. Semicondutores são um grupo da família 4A da tabela periódica, como é o caso, por exemplo, do germânio e do silício, e é muito mais funcional em semicondutores desta categoria. Aqui nós temos um exemplo que foi retirado da aplicação de efeito Hall utilizando o Arduino, e este sensor, o S1881, é um sensor de efeito Hall. Ele tem um comportamento bastante simples, pessoal. Quando um campo magnético se aproxima dele, as distorções fazem com que a eletrônica dele chaveie isto. Então, quando tem campo, ele indica a passagem. Quando não tem campo, ele indica que não tem o campo elétrico. Mas eu posso prender em algum lugar um objeto magnético que passe perto dele, ou fazer uma associação desses elementos. Ele se parece, em princípio, muito com o sensor indutivo e capacitivo, porém, o objetivo dele é detectar a presença ou não presença de campo magnético. Vamos ver um momento disso aqui, ó. Aqui, inclusive, tinha um comentário no site que eu resolvi colocar também por julgá-lo apropriado. O sensor é ligado quando você aproxima o polo norte dele e desliga quando você aproxima ele do polo sul de um ímã. Então, ele detecta a passagem de um ímã. Onde é que nós podemos aplicar isso? Vou mostrar alguns exemplos. Por exemplo, medida de velocidade e rotação. Vamos ver. Isso aqui é da indústria mecânica. Lá no canal da peça, eles mostraram, por exemplo, o pistão, e esse pistão precisa ser movido sincronizado. Para que ele possa funcionar sincronizado, ele tem que funcionar medindo a rotação. Então, se você coloca, por exemplo, uma das formas é você colocar uma roda dentada bem próxima do sensor. Então, ele sabe a posição de referência, que é este espaço que você está vendo aqui que eu estou pintando, tá ok? Ele detecta a proximidade dele pela alteração. Então aqui ele passou, tem um dente, aqui não, aqui tem um, aqui não tem, aqui não tem, e ele consegue contar o número de dentes que passam pelo sensor. Com isso eu tenho uma precisão muito boa. E isso daqui se parece muito também com sensor de posicionamento para nós utilizarmos em robótica. Aqui também é uma outra forma, só que aqui a roda é lisa, mas ela tem uma marca bem aqui, ó. Essa marca que você está vendo que é o dente de sincronismo, ele leva um determinado tempo para dar a volta. Então o que acontece? Cada vez que ele passa na frente do sensor, eu disparo uma marcação, porque ele está em 1. Vai se passar um determinado tempo até que ele volte a ser 1 novamente. Eu posso medir esse tempo e eu gostaria de pensar com vocês da seguinte forma. Tempo. Bom, se eu estiver trabalhando em segundo, o tempo de uma volta é o período. Tudo bem? O tempo período, o inverso do período, é a frequência. Com a frequência eu sei a rotação de um motor. Então posso determinar a velocidade, posso determinar a rotação, posso determinar uma série de coisas, até mesmo posicionamento. Porque eu poderia, por exemplo, é uma expectativa, mas eu poderia colocar um outro sensor aqui embaixo. Então o que acontece? Ele liga ou desliga um dispositivo, qualquer que seja, depois que ele sinaliza a chegada no segundo marcador. Há várias formas de fazer isso, aqui é apenas um exemplo. Os óticos vieram para resolver aquele problema do distanciamento. Nós temos a barreira ótica, uma aplicação muito interessante. O ótico reflexivo é quando você manda um sinal, ele bate no objeto e retorna.
Então, transmissor e receptor vão ser colocados no mesmo dispositivo, conforme nós vamos mostrar. Esses são os mais comuns. E ainda posso aproveitar esse mesmo princípio de reflexão para a detecção de cores. Posso utilizar também resistores dependentes de luz, é o caso do LDR. Vamos ver um pouquinho de cada um. Por que a barreira óptica é interessante? Por causa disso aqui, ó. Nós temos aqui um sensor a laser, tá ok? Esse sensor está do lado de cá. Como os feixes de laser são muito finos, além do fato deles serem pulsados, partículas e detritos que porventura venham a cruzar o caminho deles serão ignorados. Mas se você passar qualquer objeto de maior tamanho pelo feixe, ele será detectado. Apesar de ser um espaço muito pequeno, 60 milímetros, pessoal, é 6 centímetros, ele é muito pequeno, mas qualquer coisa que cruze essa faixa é imediatamente detectado. As distâncias se tornam aqui, por exemplo, tem uma marcação que está dizendo que esta barreira está a 4 metros de distância. É uma distância bastante considerável quando você mede um sensor como capacitivo e indutivo, que tem cerca, no máximo, de 2 a 7 centímetros de distância. Isto aqui é a característica industrial deles. Eu quero que vocês, de novo, observem. Tá, aqui você pode ver o tipo de contato, que é rosca. Aqui você vê também. E você começa a perceber o padrão industrial de fixação. Aquele você tem um transmissor e do outro lado um receptor, mas eu também tenho o reflexivo. O reflexivo é diferente. Nós já havíamos começado uma conversa sobre ele. Você transmite e recebe. Várias coisas podem ser utilizadas nesta situação. Por exemplo, se nós passássemos um objeto por estes elementos, vamos considerar que eu passei um objeto aqui na frente. Ele sabe pela velocidade do pulso e pelo tipo de laser, apesar que laser não é só o laser que é utilizado, também podemos utilizar infravermelho e ultravioleta. Mas você passa o objeto, o que acontece? Ele sabe que o sinal leva um tempo para bater no refletor do outro lado e voltar. Quando você interpõe um objeto aqui, o foco do laser vai mudar. Ele vai bater no objeto e vai voltar para o sensor. O sensor consegue detectar esta mudança com tanta precisão que ele consegue saber até a que distância esse dispositivo está do meu sensor. Isso aqui é um modelo comum, comercial, mas para aplicações de pequeno porte. Este já tem mais características industriais. E este é o industrial propriamente dito. Só que aqui ele já está embalado em uma unidade. Então aqui estou falando sensor, sensor, sensor. Mas este aqui é industrial. Observe o padrão da rosca. Ele é próprio para fixar em um tipo de suporte padronizado, inclusive fixando-se as distâncias. O processo, como eu já mostrei, é bem simples. Quando você manda o sinal, ele reflete no objeto e retorna. Outro modo é você enviar e receber do espelho dele. O resultado, eu sei a que distância ele está. Qualquer objeto que se interponha vai interferir no sinal que volta, e eu posso dimensionar a distância a qual ele se encontra. Aqui alguns modelos diferentes, não muito diferentes, mas não industriais. Aqui nós temos, por exemplo, o fototransistor, um L14G1, e aqui um LED comum, emissor de luz visível vermelha, por exemplo. Nós colocamos ele em um invólucro protetor, uma caixinha preta, um tubinho pintado de preto, e eu posso montar um dispositivo desses. A diferença é que
eles não têm uma lente convexa aqui na frente para fazer com que os raios que espraiem possam ser concentrados. Enquanto que o industrial do modo antigo que nós vimos tem esta possibilidade. Tudo bem? Aqui nós temos uma aplicação mais simples que nós poderíamos fazer. Um LDR, que é um resistor variável com a luz, um emissor LED, ele detecta a passagem do anteparo. Este tipo de aplicação é bastante limitado pela distância. Então é preciso medir a aplicação, mas ele é muito barato de ser feito. E é bastante eficiente da forma que está proposto. Também poderia trabalhar nestas duas formas. Esta forma daqui, por se utilizar do infrared, que é o infravermelho, é bem mais eficiente do que este modelo, porque o LDR que está proposto aqui no design, ele também é sensível à luz ambiente. Os detectores de cor, pessoal, são no mesmo processo, só que isso aqui é um modelo industrial de detecção de cor. Este aqui é outro modelo industrial. Então ele emite um sinal e na reflexão ele consegue medir o comprimento de luz, ou seja, qual foi o deslocamento que ele recebeu, porque cada cor tem um comprimento de luz conhecido. E este daqui, eu não vou chamar ele de amador não, porque ele é muito eficiente para o processo que ele quer, apenas ele não é industrial. Isso aqui, por exemplo, é vendido para o Arduino. Detector de luz, 64.000 tons de cores. O LDR é um resistor cuja resistência depende da luz. Nesta primeira imagem, aqui você pode ver no detalhe como ele é pequeno, e existem menores. O modelo sempre segue mais ou menos o mesmo design. Porque na verdade é o seguinte, pessoal, esta distância e o material empregado aqui é dimensionado industrialmente. O que acontece aqui? Quando nós medimos a resistência entre esses dois pontos, ela é alta normalmente se você tampar isso aqui. Por quê? Porque nós sabemos que a resistência V igual a RI. Então nós sabemos que R é V sobre I. R é V dividido por I. Lei de Ohm. O que acontece? Quando incide luz aqui em cima desta superfície, ela libera elétrons próximos, fazendo com que esse dispositivo conduza mais. Se a corrente aumenta, isso é uma fração, a resistência diminui. Então, no escuro, resistência elevada, no claro, resistência muito baixa. Aqui outros modelos dele. Existe esse completamente exposto. Isso aqui é muito comum, eu já vi isso aqui em fotocélulas de poste de luz. Isso daqui já é mais para eletrônica. Pode ver que ele está blindado, o objetivo deles é torná-lo sensível e devidamente construído e protegido contra encostar as mãos. Aqui você vê um modelo fabricado para você trabalhar, por exemplo, com um Arduino, onde inclusive você pode ajustar a sensibilidade dele. Nada impede que você construa esse circuito à mão. Esse não é o problema. Existem na internet milhares de projetos que usam LDR e não usam uma placa, usam um circuito projetado analógico mesmo. Aqui nós temos um desenho dele e o símbolo dele é um resistor, né? E tem as flechinhas chegando nele, indicando que entra luz nele e que a luz faz a diferença. Para a força e o momento, nós temos algumas outras coisas. O strain gauge, por exemplo. O strain gauge é o mesmo processo, na verdade, só que ele é micrometrizado, ou seja, ele é muito pequenininho. E aqui nós temos
um fio colocado de tal forma, tal proximidade, eles não se tocam, tá? Mas o que que acontece? Ele é tão pequenininho que qualquer força que venha a causar dilatação na placa vai afetar o sensor, vai fazer com que a resistência... Eu gostaria de lembrar aqui aos nobres amigos que a resistência é dada pela lei de Ohm, Rho L sobre S. Quando você aplica uma força mecânica nisso aqui, você distorce ele. O Rho é constante, nós sabemos disto. Porém, o comprimento vai mudar. Por quê? Porque ele vai estar sendo tracionado ou comprimido. E obviamente que também vai estar sendo deformada a área da seção transversal. Para isso, muitos circuitos utilizam a ponte de Wheatstone para obter o resultado adequado, fazendo um balanceamento entre eles. Tá? Apenas a medida dele, às vezes, não é... Eu nunca vi um circuito utilizar leitura direta sobre o string gauge. Ele é feito mediante uma ponte, onde você calibra ele para a sensibilidade adequada. E ele é muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, eu poderia, por exemplo, colar um dispositivo desses na minha parede de casa e eu poderia medir em um dia de calor quanto que dilatou a parede. Sim, são medidas micrométricas. Aqui para você ter uma ideia do tamanho dele. Aqui você pode ter uma ideia. É muito pequenininho, muito pequenininho. Talvez seja exatamente essa a ideia. Olha uma aplicação dele. Aqui ele está colado em um cilindro mecânico. Aqui nós temos outro aqui em cima. A proposta dessas medidas é, se houver uma atração no eixo, se houver uma dilatação do metal do eixo, eu consigo dimensionar quanto que isso foi, para ver se o metal está nas especificações propostas para o fabricante. Aqui uma outra aplicação bem interessante é o seguinte. Aqui nós temos um robô, olha as câmeras aqui, ó. Aqui nós temos duas câmeras, tá ok? E aqui nós temos um braço, e na ponta do braço nós temos dedos. O conjunto todo possui um braço com 3 dedos. Em cada dedo nós temos um string gauge, por exemplo. De tal forma que se eu exercer uma pressão em um objeto que eu pegue com esses 3 dedos mecânicos, eu saberei exatamente quanto de força aplicar aqui. Tecnicamente falando, eu poderia manusear e movimentar um ovo cru, tá ok? Sem quebrar a casca, com esses 3 dedos, pelo nível de sensibilidade. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Meu muito obrigado. A gente se vê.